Olha, gente, a cidade de Belo Horizonte está cheia de atrações culturais e nós separamos alguns destaques para você. Para começar, tem o Fórum Doc BH, evento audiovisual que teve o maior número de apresentações já realizadas em todo o estado de Minas Gerais. O Festival do Filme Documentário e Etnográfico está na 17ª edição e é considerado referência para o segmento no Brasil. Com produções diversificadas, o público vai se deparar com trabalhos de grandes autores do cinema nacional e internacional, em dramas, conflitos e histórias das produções que ganham a mostra. Ao todo, mais de 80 filmes serão exibidos. Na edição 2013, os destaques são as retrospectivas das obras do cineasta lituano Jonas Mekas e a homenagem ao brasileiro Aloísio Raulino, um dos mais importantes diretores de fotografia do país, que faleceu em abril deste ano. O Fórum Doc BH acontece até o dia 1º de dezembro em 3 espaços da cidade, no Cine Humberto Mauro, Campus UFMG e Cine 104. A entrada é gratuita. Outras informações pelo site forumdoc.org.br. E ainda na trilha das produções audiovisuais, a mostra Expressionismo Alemão é um dos grandes destaques do Cine Sesc Palladium neste mês de novembro. Ao todo, 9 grandes obras que marcaram a história do cinema mundial fazem parte da programação. Todas elas pertencem ao movimento expressionista, que surgiu no período entre guerras do século XX, como resposta ao racionalismo moderno e ao pensamento burguês. As sessões vão até o dia 1º de dezembro no Sesc Palladium. Todas as entradas são gratuitas e é necessário retirar os ingressos com 1 hora de antecedência. Para mais informações, ligue 3270-8100. Cândido Portinari é um dos artistas mais renomados do mundo e neste ano completaria 110 anos. O Cine Teatro Brasil homenageia o pintor com a exposição Guerra e Paz. Os maiores trabalhos da carreira do artista estão expostos, além de documentos históricos, cartas, fotos, depoimentos e objetos pessoais que contam em detalhes toda a trajetória de criação dos painéis da obra Guerra e Paz. Nossa equipe esteve lá, veja só. O entusiasmo e a expectativa enchem o teatro. É que daqui a pouco vão ter a chance de ver a obra-prima de um pintor brasileiro que em 2013 completaria 110 anos. As preciosidades do artista João Cândido Portinari ganham uma abertura especial. Os rascunhos projetados são indicados por luzes diretamente na obra. Quem assiste ao vídeo ainda não sabe, mas já está vendo os painéis Guerra e Paz ao fundo. Aquele painel ali é de arrepiar, gente. A gente sente que ele está ali, né? A gente sente que ele está vivo até. Imperdível. Eu não perderia nunca isso aqui. Eu vi mesmo. Gosto. Você vê um rascunho, você não dá nada pelo rascunho e de repente ele é um quadro maravilhoso. É um quebra-cabeça mesmo, ficou muito lindo. O próprio Portinari, ele passou 4 anos fazendo esses estudos. Ele fez 180 estudos preliminares e somente ao cabo desses 4 anos é que ele começou a pintar realmente os painéis. Em 9 meses ele pintou os 2 painéis. O que foi um ato assim heróico, né? Porque o Bianco, que trabalhava com ele, que era assistente dele, diz que o lugar onde eles pintaram era um galpão, um antigo galpão de televisão, que não tinha janelas, o teto era de zinco, que fazia 45 graus de temperatura ali dentro. Então eles sofreram esses 9 meses como se fosse um parto mesmo, né? E aí pariram esses 2 filhos de 14 metros de altura. O Portinari não foi convidado para a inauguração de Guerra e Paz nos Estados Unidos, né? E ele nunca viu os painéis erguidos nos Estados Unidos, por questões políticas, né? Naquele momento, os Estados Unidos viviam intensamente a chamada Guerra Fria, o macartismo, né? E como o Portinari era um homem de esquerda,
ele não obteve o visto para entrar nos Estados Unidos, então a inauguração dos painéis acontece sem a presença dele. E depois ele morre sem a emoção de ver os seus painéis, que ele considerava a obra-prima, né, a obra mais importante de toda a vida dele, erguidos na ONU. As obras ficaram expostas em Nova York por mais de 50 anos. O estado dos painéis não era o mesmo. Essas obras elas ficaram mais de meio século sem restauro, né? E o local onde elas estão na Assembleia Geral, na entrada da Assembleia Geral das Nações Unidas, é um local muito iluminado. Tem duas imensas janelas por onde entra o sol, inclusive, que bate diretamente nos painéis. E isso faz com que a incidência de ultravioleta sobre os pigmentos, né, que foram utilizados para as tintas provoque certas reações, principalmente com o branco. Então, o que os nossos restauradores encontraram foi como se fosse assim uma névoa branca em cima de toda a extensão dos painéis. Felizmente, eles conseguiram retirar tudo e aquela vibração original das cores saltou realmente aos olhos, né? Um legado que aflora a sensibilidade do público. Eu achei muito bonito, porque é uma recordação de muitos anos atrás. Eu fui mostrando cada quadradinho desse para formar esse quadro imenso, né? Então foi muito trabalhoso. É uma emoção imensa, né? De poder ter essa oportunidade de trazer ao Brasil o Guerra e Paz. Esse é um sonho muito antigo. E para quem vem ver a exposição em BH, a emoção é em dobro. O público que está vindo aqui na exposição do Guerra e Paz, que a gente está encontrando, é muito interessante porque as pessoas, tem horas que a gente sente até assim, uma certa confusão das pessoas, que elas olham para as obras de Portinari e daí a pouco elas estão olhando para o prédio. E uma mistura de emoção, né? Porque é rever o Cine Brasil restaurado, parecido com o que elas tinham na memória, com uma exposição fantástica. A exposição Guerra e Paz fica na capital mineira até o dia 24 de novembro, de 10 da manhã às 7 da noite. Depois, os painéis seguem para Paris, onde ficam para uma exposição. Cerca de 75 mil pessoas já passaram pelo Cine Teatro para conferir de perto o trabalho deste grande artista. Você não vai ficar de fora dessa, né? Mais informações pelo telefone que aparece na sua tela. Uma das cidades mais românticas do mundo será palco para a história de um encontro inesperado entre um casal. É baseado nisso que o espetáculo Nós Sempre Teremos Paris chega a Belo Horizonte. Depois de uma temporada de grande sucesso no Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Vitória, a comédia musical pretende encantar os mineiros. Entrei, peguei uma mesa, pedi um chá, coloquei os meus óculos, abri o Le Monde e fiz o que eu mais gostava de fazer naquelas tardes em Paris. E brinquei de ser intelectual. Ambientada em um café no Boulevard Montparnasse, a peça conta a história de encontros e desencontros de um casal, ao som de canções francesas do século XX. No espetáculo, os personagens se conhecem durante uma viagem de turismo a Paris e acabam criando um forte laço. Sem contato algum durante 20 anos, eles se reencontram no mesmo café com a expectativa de retomar uma história de amor. Nós Sempre Teremos Paris tem texto de Arthur Chechel e direção de Jacqueline Lawrence e fará a única apresentação no dia 1º de dezembro, às 7 da noite, no Sesc Palladium. Os ingressos variam de R$10 a R$50 a inteira. Para mais informações, ligue 3279-1500 ou acesse os endereços que aparecem na sua tela. Na semana que vem eu volto com mais atrações culturais. Simone, Jonas, é com vocês.